Meus caros, minhas caras, eu preciso de vocês. É o seguinte, eu gostaria de ter 20 minutos. Vai cair na prova? Né? Minhas caras, meus caros, é o seguinte. Uma das primeiras coisas que eu gostaria que vocês olhassem seria, eu vou mostrar para vocês uma aplicação concreta de planning pelo Giraffe. Enquanto vocês vão assistindo ali em paralelo, eu vou comentar coisas sobre o Giraffe. Vou demorar uns 2, 3 minutos só, depois vocês podem ver com calma o Giraffe. O que é esse Giraffe? Esse Giraffe é um robô de telepresença. Não chega a ser um robô, mas o pessoal chama de robô de telepresença. Né? O que tem de interessante nele? É um robô de telepresença para pessoas idosas. É um robô que não é tão barato assim. Depois verifiquem vocês o preço. E o que tem lá? O Giraffe é feito para suportar um ancião que está sozinho no apartamento. O Giraffe verifica coisas como horário de remédio, se a pessoa não caiu, se a pessoa esqueceu algum remédio ou não. É como se tivéssemos várias ações possíveis ao mesmo tempo, considerando restrições de tempo muito fortes. Então, o planner que é utilizado pelo Giraffe é um planner que trabalha de maneira parecida a um sistema a tempo real, mas executando raciocínios. Claro que quando o Giraffe vai fazer um cálculo de navegação, isso é feito com machine learning, então, mas são habilidades que ele tem. Né? Só para ter uma noção de uso do Giraffe, esses robôs de presença são muito úteis e vários deles foram usados agora em vários países para assistência à Covid. Na Itália, em particular, teve pessoa que teve que usar porque não tinha profissional suficiente. E no Japão, o pessoal usou umas coisas parecidas para afastar o perigo de contaminação em alguns locais. Né? Então, não vou entrar no mérito. Então, essa é uma aplicação, né? O que eu quero que vocês olhem agora, tem esse link aí, vocês podem, por favor, abrir ele. Isso daí é um vídeo do laboratório de planning de Oxford. Vocês têm aqui o laboratório que produziu esse. Por gentileza, vão até o minuto 4, por favor. Do minuto 4 até o minuto 6, vocês vão ver como funciona um algoritmo de planejamento que tenta fazer o mais rapidamente possível um planejamento computando. Você tem um algoritmo ali, o fluxograma. Observem, depois eu comento. O que vocês estão percebendo ali? Ele vai criando alternativas e daí aparecem as ramificações. Então, o que ele está fazendo? Ele está criando uma aproximação e, a partir da aproximação, ele está tentando computar uma heurística razoável. Uma vez que ele encontra uma heurística, ele tenta encontrar um caminho. E daí vai. Ele usa a estrela, tudo bem, tudo isso daí, pode usar qualquer coisa que você quiser, tanto faz, esse não é o problema. Depois de ver essa parte, gostaria que vocês pulassem para o minuto 8. Vocês perceberam ali o fluxograma? Então, a partir do minuto 8 até o minuto 9,5, vocês vão ver como funciona a representação que está embaixo. Isso está disponível, gente, tá legal? É só baixar e usar, claro, que vai dar trabalho. Não é tarefa da gente agora. Né? Um ponto importante, pessoal. Vocês perceberam que o uso que vocês têm ali é um uso para planejamento de caminho. Mas eu poderia usar o mesmo algoritmo para executar planejamento no ambiente conhecido ou reconhecido. Qual é o problema que eu queria apontar para você? Um problema fundamental. Lembra que o professor Tecla falou, olha, podemos usar strips, pop, PDDL, o que você quiser. Sim, podemos usar qualquer coisa. Continua sendo o grande problema o seguinte, mesmo que tenhamos lógica, que tenhamos estruturas que calculam, o grande problema é como é que eu sei o que eu preciso calcular. Lembram da porta? Por que você falou abrir a porta? Ah, não, é inteligência comum. Você tem um conhecimento. Eu brinquei lá de falar, olha, eu poderia ter pego eu posso pegar algo e mudar a cor de um pedaço da porta. Ah, mas isso não influencia em nada, professor. Sim, mas eu poderia fazer isso, não poderia? Eu poderia falar com a porta, não poderia? Eu poderia, sei lá, fazer um monte de coisas que não mudariam absolutamente. Por que eu como que eu saberia o suficiente para escolher abrir a porta? Como é que o robô vai aprender que abrir a porta existe?
Esse é o grande problema do frame problem. Como é que eu sei o que eu vou escrever? Aí vem a questão. Ok, tá, professor, mas então do que a gente está falando aqui? Essa parte que eu estou comentando agora, eu vou apresentar para vocês em 10 minutinhos o cutting edge que nós temos em Plane, né? Então, qual é o ponto? Se eu soubesse como aprender sobre o mundo de maneira contínua, eu poderia aprender o que é importante e o que não é importante. Ou seja, eu posso ter um sintético que aprende sobre o mundo. Tem isso? Tem. Por sinal, nós passamos para vocês da vez passada, lembram? Vocês podem baixar esse daí se quiserem. Esse é um. Seguinte, do que eu estou falando? Eu estou falando de um artigo de 16 a outros. A gente tem isso daí. Estou mostrando um que tem continuidade e tal. Esse artigo de 16, e lembram que brinquei com vocês que o Holy Grail de toda a IA forte é você ter alguma coisa que aprenda sozinho? Lembram? Como funciona isso aqui? Isso aqui é o artigo tal. Aqui a ideia foi a seguinte. O experimento apresentado aqui, não é muito relevante isso, era esse robô estava no mundo virtual e ele só podia mexer os braços. E ele observava essas bolas e tal, tudo bem. Ele tinha que descobrir que ele, encostando numa das bolas, essa bola acendia. Ou se a bola acendesse, tinha que encostar. Uma das duas coisas. Vocês vão ver depois por que uma coisa e outra é diferente. Tá? O que aconteceu? O que está por trás disso? Por trás disso, existe uma arquitetura, que é a parte que interessa de fato. A arquitetura que permite fazer isso aqui, de aprender sozinho sobre o mundo, é essa daqui. Vocês estão vendo ali na página 5. Estão vendo lá que tem uma coisa chamada Goal Formation? O que acontece ali? No Goal Formation, essa arquitetura permite que, por meio de experimentação, o robô vá aprendendo o que pode acontecer no mundo. É demorado isso? Demoradíssimo. Demoradíssimo. Mas ele pode aprender. E à medida que ele vai aprendendo, ele vai podendo aprender também que há coisas que são causa-consequência. Quando ele descobre que uma ação pode provocar uma consequência, aí você tem o aprendizado de uma regra de causalidade, não é isso? Ou seja, essa aqui é a base para você ter um sistema que aprende sozinho coisas sobre o mundo. Só tem um detalhe. O sistema não aprende de maneira simbólica. Aprende utilizando redes neurais e tudo mais. Aí o pessoal foi para frente. O que esse pessoal fez? O que interessa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui à direita a figura 1, que tem uma matriz ali. O que é essa coisa do lado esquerdo e o que é essa coisa do lado direito? Esse pessoal pensou o seguinte, olha, esse robô tem uma arquitetura que aprende sozinho, mas eu tenho que dar para ele alguma coisa que seja antes e alguma coisa que seja depois, que estejam correlacionadas. Eu tenho que dar para ele algo que se correlacione para aprender mais rápido. Se eu consigo dar para esse robô, para essa arquitetura, algo que me dá antes, depois, ele vai fazer sozinho o link. Ah, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Esse artigo descreve como esse conjunto de causa e efeito que estou mostrando corresponde a um símbolo. Por exemplo, eu posso mostrar, seria equivalente a mostrar para ele, por exemplo, a porta fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, não é isso? Vai descobrir qual é a ação que tem que ser feita para fechar ou para abrir a porta. Isso é um pulo fenomenal. Por que eu estou falando? Estou falando o seguinte, estão conseguindo ver aqui essa arquitetura? Qual que é a coisa importante aqui? Estão vendo que tem a functional layer, que está escrito aí Grail EM Learning, que significa Grail, arquitetura Grail, Intrinsic Motivation Learning. Essa é uma arquitetura baseada em curiosidade, e usando a curiosidade é a que o robô usa para descobrir coisas sobre o mundo. Vocês têm acima um tal de CoPro+, não é isso? Esse CoPro+, pega essas ações de causa e efeito aprendidas pela arquitetura e transforma em regras simbólicas. Por isso, o CoPro é utilizado para traduzir o que foi aprendido para uma base de conhecimento no ROS Plan. Estão vendo lá em cima? O Knowledge Base é
a base de conhecimento de regras disponibilizada para o robô. E com isso, você pode usar um planning system convencional que você quiser. Porque você continua aprendendo até que você desligue o Grail EM Learning, se você quer. Só queria mostrar para vocês o que está lá no front. Vocês lembram que isso foi colocado no encontro passado? Já? Ah, mas como é que eu faço se o mundo está mudando? Você pode aprender um monte de coisas sobre isso. Tá? Coisas que você pode chegar a ter, a gente vai explorar mais no final, tá legal? Não vou entrar mais no que isso. Então, o que aconteceu agora? Com esse tipo de arquitetura, o que é fundamental? Com esse tipo de arquitetura, agora eu tenho a chave como se fosse um BIOS que eu posso usar para aprender regras, vocabulário, descrições do mundo, que eu posso usar no planning. Então, a coisa é bem mais interessante. Para terminar essa parte aqui, gente, eu queria passar para vocês uma outra conferência que provavelmente também vai abrir, a conferência top de planning que nós temos, minha gente, é essa daqui. Esse workshop, em particular, é Robotic Planning. É para vocês verem quais são os artigos que foram aceitos, o que eles vão falar. Isso vai ser em outubro, se eu não me lembro agora. Então, tem muita mais coisa para falar, mas vamos falando isso nos próximos encontros. Eu queria fechar os conteúdos de planning com o que mostrei para vocês agora, onde nós abordamos no início planning clássico, problemas de planning, o frame problem e como podemos atacar o frame problem e daqui a 10, 20, 30 anos, esse tipo de arquitetura vai ser aperfeiçoada e com isso teremos estruturas sintéticas que são muito mais capazes de aprender sobre o mundo. Essa arquitetura em particular é extremamente capaz para aprender sobre o mundo concreto. Tá? Quais são os problemas que permanecem? Um monte de coisas. Por exemplo, não sei se vocês viram o artigo lá, há uma pergunta lá. Se eu pego e furo uma cenoura com alfinete, eu estou furando a cenoura ou estou furando o alfinete? Essa é uma pergunta lá do artigo. Esse tipo de questão, embora seja uma questão concreta, é muito mais difícil de perceber. Mas uma arquitetura como a que mostrei agora pode ser estruturada para aprender esse tipo de conceito. Isso é pesquisa agora, nós não sabemos exatamente como ainda, tá legal? Vou parar aqui para não confundir mais, tem mais coisa para falar. Obrigado a todas, obrigado a todos. Aguardamos vocês no curso livre de Sistemas Inteligentes, nosso próximo episódio, representação de conhecimento. Ou diria melhor, como é que você sabe que você não sabe?